E aí pessoal, tudo bem? Professor Carlos Coimbra, hoje uma aula acerca da classe gramatical, uma das mais importantes da nossa língua portuguesa. Qual, professor? Verbo. Não vou dar todo o verbo, apenas uma dica pontual acerca de seus modos e tempos, uma vez que é o que vai ser cobrado. Então, a primeira questão é saber o que é verbo. Professor, o que é verbo? Verbo é aquele vocábulo que indica um processo dentro de um espaço de tempo. Por que eu tenho que frisar a relação do tempo? Porque se vocês analisarem bem, o único termo, a única palavra que vai variar em relação a tempo é o verbo. Essa variação em relação a tempo vai ser uma das questões mais cobradas no Enem. Como é que pode aparecer, então? Pode aparecer em relação a uma concordância verbal. Nós temos de saber o tempo para poder concordar de maneira adequada. Vai variar também em relação ao modo. Quais são os modos que nós temos, então, verbais? Vocês têm de gravar o que significa cada um dos modos e perceber que, em relação ao tempo, nós temos uma situação de diálogo. Ok? Uma relação dialética, tempo e modo. Nós temos três modos. Quais? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós tínhamos antigamente um quarto modo, um modo condicional, o qual acabou virando um tempo dentro do indicativo. Já veremos qual tempo é. Nós temos três modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Conceito geral de indicativo: aquele tempo que eu vou utilizar quando eu for expressar uma relação de certeza. Conceito geral do subjuntivo: aquele tempo que vai me passar uma ideia de possibilidade, hipótese, incerteza. E imperativo: aquele que vai me passar uma ideia de pedido, ordem. Vamos para a relação de tempo. A relação temporal, aspecto muito necessário, seja numa relação de prova objetiva, seja na nossa construção da redação. Aqui já fica uma dica: sempre que forem construir a redação de vocês, a façam no presente. Por quê? Para não termos uma relação de quebra temporal, uma relação de paralelismo temporal. Isso vai prejudicar na hora da nossa coesão verbal. Quais são os tempos que nós temos em relação ao indicativo, professor? O tempo indicativo vai nos apresentar 6 tempos. Nós vamos ter o passado, o qual recebe o nome de pretérito, e no pretérito nós teremos 3. Pretérito perfeito, o qual eu vou utilizar sempre que eu tiver uma ação finalizada em relação ao presente, eu vou utilizar o pretérito perfeito. Nós temos o pretérito imperfeito, o qual eu utilizo para apresentar uma ação de ideia inacabada, e mais 2, simultaneidade, e o que sempre está aparecendo no nosso vestibular: duratividade, a duração de uma ação dentro de um espaço de tempo. Então lembre, o pretérito imperfeito não é somente uma relação de contrariedade ao que eu utilizo no pretérito perfeito, o qual me dá uma ideia de ação acabada em relação ao presente. Eu tenho sim no pretérito imperfeito uma ação inacabada em relação ao presente. De toda forma, eu tenho uma relação de simultaneidade e uma relação de duratividade. Exemplo de duratividade: quando criança escutava Claudinho e Bochecha. Perceba que eu tenho uma duração aqui de no mínimo uns 5, 6 anos. Vamos marcar dos 5 aos 13 anos, eu escutava Claudinho e Bochecha. Pretérito mais que perfeito, o terceiro pretérito, o terceiro passado, o qual vai me passar uma ideia de ação acabada, agora, em relação ao passado. Vamos pegar uma frase para que a gente analise dentro de um contexto. Ele me mordera, como já havia feito em outros jogos. Frase pronunciada por Chiellini, zagueiro da seleção italiana, se referindo a Soares, o qual deu uma mordidinha no seu ombro. Perceba que o mordera está se relacionando a uma relação que já tinha feito antes, ok? Ele mordeu como já fizera, então o fizera está se relacionando ao mordeu, logo é uma ação acabada em relação ao passado. Vamos ao segundo tempo, que nós vamos analisar, que é o tempo do presente, o qual vai apresentar no indicativo apenas uma relação, o presente do indicativo. Utilizarei ele para me referir ao passado, me referir ao presente e me referir ao futuro. Sempre lembrando que quando eu for utilizar uma referência do presente, utilizar o verbo presente para me referir ao futuro, eu estarei o fazendo de maneira coloquial. Querem ver? Quando chegar, faço o tema. Não, quando chegar, farei o tema. A utilização do faço é feita de maneira coloquial.
uma vez que a fala dá uma ideia mais adequada para o faço. A relação de último tempo que nós vamos analisar no indicativo, que é o futuro, nós temos o futuro do presente, o qual vai me dar uma ideia certa no futuro, e temos um tempo problemático, e aqui a gente vai dar uma atenção maior, que é o futuro do pretérito do indicativo. O futuro do pretérito do indicativo, vamos pegar o gancho que eu deixei no início da aula, que trabalhava com aquele modo condicional é esse tempo. O modo condicional virou, então, o futuro do pretérito do indicativo. O que ele vai apresentar, professor? Vai apresentar um desejo, uma hipótese do meu passado, que não certamente vai acontecer, porque não tem essa possibilidade de acontecer no futuro. Darei um exemplo. Se tudo desse certo, jogaria no Grêmio. Esse jogaria é um verbo no futuro do pretérito, do indicativo. Percebam que é uma relação que está se referindo ao futuro do passado, só que ao passado do meu presente. Logo, é um desejo que eu tinha no passado. Uma relação hipotética que eu tinha no passado. Então aqui nós temos os nossos 6 tempos do indicativo. Os tempos do subjuntivo, rapidamente. Nós temos o pretérito imperfeito do subjuntivo, o qual vai me apresentar uma ideia de incerteza, de possibilidade em relação ao passado. Fica aqui um comentário importante. No pretérito imperfeito do subjuntivo, nós temos de atentar para a relação de correlação verbal. Que correlação verbal é essa, professor? A correlação verbal é SSE mais IA. Se analisarmos o futuro do pretérito do indicativo, tempo visto há pouco, nós percebemos que ele apresenta uma ideia de hipótese, de possibilidade em relação ao meu passado. Quem é que dá a ideia do passado? É o pretérito imperfeito subjuntivo. Vamos analisar o exemplo. Se tudo desse certo, jogaria no Grêmio. Esse desse, o SSE, é a marca do pretérito imperfeito subjuntivo, e o IA, do jogaria, é o futuro do pretérito do indicativo, com relação a essa cobrada nos vestibulares. O presente subjuntivo vai apresentar uma situação de possibilidade no presente, que tudo dê certo. E o futuro do presente vai apresentar uma possibilidade no futuro. Tal relação apresenta um verbo que é muito cobrado, o verbo ver, o qual vai assumir, quando no futuro do subjuntivo, a forma do verbo vir. Então, exemplo, quando eu vir a foto de Miguel e Fernando juntos, ficarei muito feliz. Não é o verbo quando eu ver a foto, mas sim quando eu vir a foto, ficarei muito feliz. Percebam que esse vir é uma questão um tanto quanto chave que pode prejudicar alguns alunos em dado momento. Analisaremos o último modo, que é o imperativo. Tal modo apresenta uma peculiaridade. Eu não posso utilizar ele na minha primeira pessoa do discurso. Qual é a primeira pessoa do discurso? A primeira pessoa do singular. Eu não posso dar uma ordem para mim mesmo. Dessa forma, eu só posso utilizar o imperativo para a segunda pessoa em diante. Então, fiquem aqui com essa dica acerca de tempo e modo verbal, questão certa na prova do Enem, e também muito interessante quando pensamos em redação, tendo em vista que, óbvio, o verbo é o vocábulo mais utilizado. Caso tenham alguma dúvida, alguma sugestão, acima nós temos nosso e-mail, abaixo da nossa página, curtam, compartilhem e bons estudos. Até!